Vamos falar de um assunto que pega para muita gente? Aquela sensação de ser só um pagador de contas? Nesta análise, o objetivo é descobrir como dar um passo além, como se transformar de verdade num gestor de recursos e mudar completamente a visão sobre o próprio dinheiro. Vamos nessa? Olha só o nosso roteiro de hoje, bem direto. Primeiro, a gente vai repensar o que é, de fato, um orçamento. Depois, vamos mergulhar na regra 50-30-20. Aí, vamos para um plano de ação bem prático e, para fechar com chave de ouro, um desafio para colocar tudo isso para funcionar. Então, começando pela primeira parte, repensando o orçamento. É aqui que a mágica começa, sabe? Onde a gente sai de uma postura reativa com o dinheiro e passa para uma postura totalmente proativa. Essa pergunta aqui, ela bate fundo em muita gente, não é verdade? Aquele sentimento de que o salário cai na conta e num piscar de olhos ele simplesmente some. Vai embora para cobrir uma lista que parece não ter fim de boletos. Se essa é uma realidade conhecida, então o conceito de orçamento inteligente vai soar como uma verdadeira revelação. E aqui está o pulo do gato. Um orçamento tradicional, geralmente, só serve para olhar para trás, né? Para anotar o que já foi gasto. Já o orçamento inteligente, ele é proativo. É uma estratégia para a gente assumir as rédeas e dizer para o dinheiro para onde ele vai antes mesmo de ele sair da conta. Ok, com a mentalidade ajustada, vamos para a ferramenta prática. A regra 50-30-20 é um dos métodos mais eficientes que existem. E o motivo é simples, ela cria um equilíbrio perfeito entre cuidar do agora e, ao mesmo tempo, construir o futuro. Para essa regra funcionar, o primeiro passo é super simples: entender para onde o dinheiro está indo. Basicamente, os gastos se dividem em dois grandes grupos. De um lado, o essencial, aquilo que é vital para viver. Do outro, os gastos com lazer, com estilo de vida, que trazem alegria, mas que, vamos combinar, não são estritamente indispensáveis. E esse gráfico aqui, ele resume tudo de um jeito brilhante. A proposta é super poderosa. Metade da renda líquida vai para as necessidades básicas, 30% para os desejos pessoais e agora vem a parte mais importante, 20% que vão direto para investimentos. É como ter um mapa claro, sabe? Um guia para todas as decisões financeiras. Vamos detalhar isso um pouquinho mais. A fatia maior, a de 50%, cobre tudo o que é vital: aluguel, contas, saúde e transporte. Os 30% são aquela margem para o bem-estar, para o lazer, e os 20%. Bom, esses são a semente do futuro, começando pela reserva de emergência e depois, claro, partindo para ativos que rendem mais. E vale sempre lembrar, esses percentuais são um guia, um norte. Dependendo da fase da vida, pequenos ajustes podem e devem ser feitos. E aqui um ponto de atenção que é crucial. Se os gastos essenciais estão comendo mais de 50% da renda, isso acende um sinal amarelo bem forte. Por quê? Porque significa que a capacidade de investir no futuro está sendo, bem, comprometida. A missão nesse caso é mergulhar de cabeça nesses custos fixos, encontrar formas de otimizar, de enxugar, para liberar esse capital. Certo. A teoria está entendida. Agora a pergunta é: como transformar todo esse conhecimento num plano de ação de verdade? Um plano que possa ser iniciado, olha, ainda hoje. A implementação é um processo de 3 passos bem claros. Primeiro, o diagnóstico. É preciso listar absolutamente todos os gastos, separando o que é necessidade do que é desejo. Segundo, o ajuste de rota. Se a categoria de desejos estiver passando dos 30%, é hora de fazer escolhas e realinhar as velas. E o terceiro passo? O terceiro passo muda completamente o jogo. E esse terceiro passo é justamente este conceito poderosíssimo: pague-se primeiro. A lógica que todo mundo usa é investir o que sobra no fim do mês, certo? Aqui a gente inverte essa lógica. Assim que a renda cai na conta, a primeira conta a ser paga são os 20% dos investimentos. Isso garante que o futuro não vai ficar dependendo das sobras do presente. E para fazer tudo isso rodar sem dor de cabeça, a tecnologia está aí para ajudar, né? Existem aplicativos ótimos como o Mobius e Organize, as boas e velhas planilhas de fluxo de caixa, ou até aquelas funções de envelopes ou caixinhas que muitos bancos digitais oferecem para separar o dinheiro. Ferramenta não falta. Teoria, ok. Plano de ação, ok. Que tal a gente ver essa mágica acontecendo na prática? Vamos para a nossa última parte com o desafio: aplicar a regra 50-30-20 numa renda líquida de R$ 5.000. Vamos ver como fica? Ok, então vamos lá. O cenário é este: uma renda líquida de R$ 5.000 por mês. Como a regra se aplica aqui? É bem simples, na verdade. Metade disso, ou seja, R$ 2.500, seria o teto para as necessidades.
Aluguel, contas, mercado, tudo dentro desse valor. Em seguida, R$ 1.500, os 30%, ficariam disponíveis para os desejos. Lazer, hobbies, aquele jantar especial, tudo sai daqui. E agora a melhor parte. E aqui está, o resultado mais impactante de todos. Os 20% se transformam em R$ 1.000 por mês, indo direto para investimentos. Imagina só o poder disso ao longo do tempo, com a força dos juros compostos trabalhando a favor. É exatamente essa diferença entre passar a vida pagando contas e ativamente construir riqueza. E com essa clareza toda, a gente vai fechando esta análise com uma reflexão. Vimos o conceito, a ferramenta e a aplicação na prática. A questão que fica no ar é: qual será o primeiro passo para colocar em prática o próprio orçamento inteligente? No fim das contas, o poder de transformar as finanças está todo aí, em simplesmente começar.